Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, tudo bem com vocês? Nessa hora, queria compartilhar com vocês da palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 25, e peço que vocês estejam adorando ao Senhor junto comigo, louvando a Deus junto comigo através do que Ele nos tem a dizer nesta hora, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, como eu tenho falado ao meu, e que nós possamos ser cuidado por Ele e nos preocupar em alimentar o Espírito de Deus que há em nós. Então eu queria compartilhar com vocês o livro de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Você tem a Bíblia aí, abra ela, seu celular, acesse a ele, a Bíblia aí, e vamos estar meditando. Vamos começar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, acaso nos falte a vós e a vós? Ide antes ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Com certeza você já ouviu diversas vezes essa parábola. Jesus está comparando aqui a vinda dele como um casamento, na qual o noivo Jesus vai buscar a sua noiva, que somos eu e você, a igreja de Cristo. Então, quando ele faz essa comparação e logo já seguimos, atentamos para um casamento, percebemos que para um casamento nós temos que nos preparar. Nós precisamos nos preparar para chegar e entrarmos na festa, e entrarmos na festa de casamento. Só que Jesus está falando aqui da época dele, porque se a gente parar para analisar o casamento de hoje, as noivas que se atrasam hoje. E na época de Jesus, eram os noivos que se atrasavam. Assim como também nós temos que, pegando essa parte da mensagem, do que ele está querendo dizer, que precisamos nos preparar para a sua volta, no casamento é assim. Nós nos preparamos, mas já chegamos lá na convicção de que a noiva vai se atrasar. São poucos os casos que chegam certinho, na hora certinha, mas normalmente as noivas se atrasam aí um pouquinho, 20 minutos, meia hora, 2 horas, enfim, é de acordo. Mas a noiva, a gente sabe que a noiva se atrasa. Então aqui Jesus está nos dizendo, vocês precisam estar preparados. E quando Jesus está dizendo aqui para que a gente precisa se preparar, a gente precisa vigiar, é porque a volta dele é inevitável, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai nos buscar. Ele vai levar a sua noiva para passar a eternidade com eles. E nesses dias de hoje, vivemos dias tenebrosos, Covid, com as situações que assolam a nossa vida no dia a dia, tudo que está à nossa volta, tudo que conspira contra a Deus, contra aquilo que o Senhor nos ensina nas suas escrituras.
E muitas das vezes a gente fica tão preocupado, tão temerosos com isso, que nós nos esquecemos de alimentar o Espírito de Deus que há em nós. Nós muitas das vezes estamos tão assim fissurados, focados em uma coisa só, mas esquecemos do espiritual, de nos alimentar. E esse texto aqui nos dá algumas características de pessoas que querem, que receberam a Jesus e que estão se preparando para a volta dele. Característica de pessoas que aceitaram a Cristo para Ele fazer morada dentro de nós e que estão se preparando para quando Ele vier nos buscar. E perceba nesse ponto que é necessário você permanecer no caminho. A primeira característica é necessário você permanecer no caminho. Porque é sempre nos dias que vai passando, a caminhada vai acontecendo e muitas das vezes a gente acaba se perdendo, acaba desviando o caminho. E é necessário a gente permanecer sempre com Cristo, é necessário a gente permanecer sempre na caminhada com Ele, porque aqui são 10, todas elas, a Bíblia vai dizer que todas elas saíram com fogo. Todas elas saíram com fogo. Só que as tolas, enfim, elas não se prepararam. Elas não se prepararam para a caminhada. De forma nenhuma, elas não estavam preparadas para a caminhada. Elas estavam preparadas só para aquele momento. Mas as prudentes, elas tinham azeite em suas vasilhas de reserva. Porque elas sabiam que iria ter uma caminhada e em alguma determinada hora ela iria precisar estar pronta para alimentar o fogo, a lamparina que estava com ela. E entendemos nos dias de hoje, meus irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, quando nós aceitamos Ele para Ele fazer morada dentro de nós, não quer dizer que, olha, já aceitei, já estou salvo. Não, existe uma caminhada. Existe uma caminhada. E o texto vai dizer que o noivo se atrasou. O noivo se atrasou. E nos dias de hoje nós temos Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós clamamos sim pela cura do Covid, mas só que o Senhor também quer fazer algo dentro de você, dentro da sua casa, e você talvez por estar olhando as coisas exteriores não está percebendo o interior daquilo que o Senhor quer falar em você e através de você. E passou o tempo e você percebeu que já não faz mais as coisas que faziam no início da caminhada. Você tinha fogo. Você estava acessível às coisas do Senhor e hoje você parou. Parou. Então perceba que você, quando entra pela porta, Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas. E falando em porta, nós lembramos de Mateus 7, versículo 13 e 14, quando Ele é a porta estreita. Existe a porta estreita e a porta larga, mas Ele é a porta estreita. Ele fala que o caminho que te conduz à salvação é estreito, não tem como. Você entra pela porta, o caminho é estreito, não tem como você virar de um lado e virar de outro, não tem como. É você manter a reta, olhar fixo no Senhor. Então talvez a gente entrou pela porta, mas a gente arruma uma maneira de andar para trás para poder sair da porta. Porque eu percebo que o caminho que te leva à salvação é esse que tem afligido a muita gente. Eu percebo que o problema não é a porta, e sim o caminho. Você não pode entrar pela porta e não querer viver o caminho. E você se olha hoje, olha, realmente eu não... Pensando bem, eu não faço mais, eu não tenho mais prazer como eu tinha no começo da caminhada.
E Jesus, ele é lindo. Jesus é lindo. Porque haverá um momento em que de fato, o noivo vai voltar e nós precisamos estar preparados, caminhando com ele. Em Êxodo vai dizer, Deus diz a Moisés, Moisés, sobe ao meu monte e fica lá. E também Salmos capítulo 24 vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor e permanecerá no santo lugar. Ou seja, o problema não é você entrar pela porta, é permanecer. Não é você aceitar ele, mas sim permanecer na caminhada com ele. Você precisa permanecer na caminhada com ele. Talvez você está pensando, está meditando aí e está ardendo no seu coração, assim como os discípulos de Emaús. Você está ouvindo a palavra e, poxa Senhor, de fato, eu não tenho mais aquele vigor, aquela força, aquela vontade de te servir em espírito e em verdade. Mas no nome de Jesus, peça ao Senhor para que Ele te dê esse fogo novamente. Que Ele venha fazer morada de fato dentro de você. E que seja notório a presença do Senhor sobre a tua vida manifesta diante dos homens. A Bíblia fala que em João, capítulo 5, Jesus vai dizer que João era a luz, ardia e iluminava. E precisamos ser assim nos dias de hoje. Não para nos gloriar, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado diante dos homens. Então permaneça. Permaneça no caminho com Jesus. Permaneça com Ele. A segunda característica que eu quero compartilhar com vocês, de pessoas que querem se encontrar com o noivo, que querem estar se preparando, a segunda característica são pessoas que não estão preocupadas com o fogo, mas sim em manter o fogo aceso. Olha o texto. Todas elas saíram com fogo, mas só 5 se preocuparam em manter o fogo aceso, em manter a chama acesa. E 5 delas não se preocuparam com isso. Ou seja, elas tinham fogo, todas elas tinham fogo, só que algumas se preocuparam em como manter o fogo aceso. E as outras só deixaram aceso e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que acontece. Levítico 6 vai dizer, a chama arderá continuamente no altar, mas todo dia o sacerdote vai levar lenha. O sacerdote colocará lenha. Ou seja, a chama ela vai permanecer. A chama ela vai ficar acesa ali no altar. Ela vai continuar ali. Então não se preocupa com aquela chama acesa ali não. Não se preocupa com a chama acesa. Você recebeu a Cristo, Ele já está dentro de você. Agora se preocupe em alimentar a chama. É isso que esse texto está dizendo. A chama arderá continuamente no altar. Não se preocupa. Mas só que você tem uma missão. Todos os dias você tem que levar lenha. Alimentar. Isso não quer dizer que vai se apagar. Isso não quer dizer que nesse texto aqui, tá? Nesse texto aqui, tá, ela não vai se apagar. Só que, por estímulo, o sacerdote tem que ir lá colocar lenha. Todos os dias. E é assim que nós temos que fazer. O que eu aprendo com isso aqui é que nosso papel não é de forma nenhuma em trazer fogo, e sim alimentar o fogo. Ou seja, o seu papel todos os dias é alimentar o Espírito Santo que há em você. É alimentar o Espírito Santo que há em você. E o que é lenha aqui nesse texto? Lenha de Mateus capítulo 25. Lenha é aquilo que você coloca para alimentar o fogo. O que significa lenha aqui nesse texto? É tudo aquilo que você coloca para ser queimado e consumido na presença de Deus. Lenha aqui, que esse texto está querendo dizer, é tudo aquilo que você está disposto a perder para que o fogo cresça, aumente mais e mais na sua vida.
leem aqui nesse texto é isso. Você precisa alimentar o Espírito Santo. Mas Moisés, o que nós temos que fazer nos dias de hoje? Faça como as prudentes. Está diminuindo? Coloca azeite. Está acabando? Azeite. Azeite. Não estou muito satisfeito. Está muito superficial esse fogo. Eu quero ir mais fundo. Então você coloca mais e mais. Que vai ser como uma combustão. Quanto mais você buscar, mais o fogo de Deus vai crescer na sua vida. Aleluia. Busque o Senhor intensamente. Busque o Senhor intensamente. E vem o anúncio. Vem o anúncio. O noivo se aproxima. O noivo se aproxima. Eu te pergunto, meus irmãos, a Bíblia vai falar que elas se prepararam. Esse texto vai dizer que elas se prepararam. Mas eu te pergunto, todas elas estavam preparadas para receber o noivo? Não, não estavam preparadas. 5 delas não estavam. E quando foi anunciado que o noivo estava chegando, ao se levantar, as prudentes estavam tranquilas, convictas de que iria para as bodas com o noivo. Mas as prudentes, ao se levantarem, perceberam que estava faltando algo muito importante. Esqueceram de trazer o azeite para alimentar o fogo. Ou seja, não alimentaram o fogo enquanto era possível. Não se preocuparam em trazer o azeite para quando chegasse o momento, elas tivessem fogo para receber o noivo. Tivessem as lamparinas acesas para receberem o noivo. E talvez eu acredito que, me colocando assim do lado das prudentes e também vendo o lado das imprudentes, percebo que as imprudentes devem ter saído assim, não, só vou me preocupar com agora. Não vou me preocupar com a caminhada não, vou me preocupar com agora. Receber a Cristo e tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não. Elas perceberam que precisava do azeite para manter a chama do Espírito acesa. Porque o noivo estava prestes a se aproximar. Estava prestes a chegar. Então elas vendo isso, opa, peraí, eu vou pedir as prudentes, vou pedir óleo, vou pedir o azeite. Eu vou pedir o azeite, porque eu preciso alimentar esse azeite em mim. Irmãos, o que eu entendo é que você não precisa só de ficar ouvindo a palavra do pastor, da professora da IBD, do culto no lar, para sua chama se manter acesa, meu irmão. A verdade aqui é que Jesus está nos ensinando que nós precisamos pagar o preço para manter essa chama acesa, para essa busca incessante pelo Senhor, para esse Espírito que habita em nós seja notório para Deus, para Cristo, para que diante do Senhor, quando estivermos totalmente ligados com Ele, todos os nossos pensamentos sejam o mesmo de Deus e fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Cristo está pedindo para nos fazer. As prudentes dizem não. Não. Está dizendo no versículo 9. Se eu te der, pode ser que perca eu e você. Perca eu e você. Ou seja, o Senhor nos ensina aqui que você não precisa, Jesus não te quer se perdendo para salvar outras pessoas. Ele não quer que você se perca tentando salvar. Se as prudentes dessem, poderia se perder as duas. Ela está dizendo, olha, se eu te der, pode ser que perca eu e você. Pode ser que o noivo vai vir, vai se perder eu e você. Ou seja, não dependa do azeite do seu pastor, não dependa só daquilo que as pessoas vão te oferecer, da palavra, para você ficar ali feliz, aquecida. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer restaurar a sua intimidade, entrar no teu, Ele quer que você entre no teu quarto, nos seus aposentos ali, e tenha intimidade com Ele, restaure a comunhão, para que você não venha depender de outros.
É isso que ele está nos ensinando aqui. Talvez você está se perguntando assim, olha, quando acabar essa quarentena eu vou trabalhar muito, eu quero voltar assim, eu trabalhar, eu quero chegar e tudo que eu não fiz antes eu vou querer fazer agora, eu vou me envolver. Não, 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 o Senhor não quer isso de você. O Senhor quer você primeiro, o Senhor quer a sua salvação. Ele quer que você se entregue para Ele. Aí depois Ele vai te colocar aonde Ele quer que você quer. Aonde Ele quer que você trabalhe na obra de Deus. Mas Ele não quer que você trabalhe. Ele não quer que você viva uma vida de Marta. Não. Ele quer que você Ele quer que você viva uma vida de Maria. Espera aí. O Senhor me quer. Eu quero me envolver com Ele, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero saber o que Ele quer para a minha vida, eu quero entender os seus propósitos e não as minhas necessidades. Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, eu esmurro meu corpo. Paulo vai dizer, eu esmurro meu corpo, me reduzo à servidão, para que pregando há muito, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, você não tem que se preocupar. Deus não quer que você se perca tentando salvar. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não adianta eu querer fazer grandes feitos, grandes coisas, e eu chegar no dia ser reprovado por Ele. Jesus também fala em uma passagem de que vai chegar o dia em que você vai dizer, mas Senhor, eu fiz tanta coisa, eu fiz tanto trabalho, eu fiz grandes feitos em nome do Senhor, expulsei demônios, e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque você não se preocupou em cuidar do seu espírito, em cuidar do Espírito de Deus. Então Ele não quer que você se perca tentando salvar, irmãos. Tire isso da sua mente de querer voltar a fazer os trabalhos que você acha que tem que fazer. Não, primeiramente o Senhor, Ele te quer. Ele quer você, Ele quer a tua salvação. Depois, Ele vai te conduzir aonde Ele quer que você trabalhe. Entendeu, irmãos? Ele não quer que você se perca tentando salvar. E isso foi a preocupação das prudentes. Se eu te der, corre o risco de se perder eu e você. E agora a gente vai para a parte mais triste para um e feliz para outro. Feliz porque quando o noivo voltar, quem estiver preparado vai subir com ele. Mas o Senhor está aqui nos alertando. Está nos alertando de quando Ele voltar, Ele vai buscar aqueles que estão aptos a entrar na bodas. Quando o noivo voltar a buscar a sua noiva, Ele vai procurar, Ele vai levar aqueles que estão preparados. Pensou, irmãos? Está pensando aí? Quando o noivo voltar, Ele vai buscar aqueles que estão preparados. Aqueles que de fato entenderam de que não é só me receber, mas sim cumprir aquilo que eu tenho preparado, aquilo que eu tenho pedido a vocês, meus filhos. Bem-aventurados são vós, que ouvem as minhas palavras e as praticam. Não é ser só ouvinte, irmãos, é se preparar. É manter a chama do Espírito Santo acesa, é manter o fogo aceso. Só que quando o noivo chega, as tolas já tinham ido lá comprar azeite. Mas quando o noivo chegou, ele só pegou aqueles que estavam preparados. E a Bíblia vai dizer que o noivo entrou e fechou as portas. A porta nesse texto que estava aberta, essa porta que estava aberta foi fechada.
E quando foi fechada, logo em seguida chegou as tolas, as imprudentes que não tinham azeite, que não estavam preparadas, que foram querer se preparar, mas já era tarde. Irmãos, não espere o coronavírus passar. Irmãos, não espere as circunstâncias difíceis passar para aceitar a Cristo como seu Salvador. Não espere passar, porque aqui está dizendo que é o hoje, é o agora. Você precisa aceitar Ele agora. Para que não seja tarde, meus irmãos. Elas chegaram desesperadas e perceberam que já era tarde, bateram na porta gritando: Senhor, Senhor, abre a porta para mim. E o noivo aqui, o Yeshua, Jesus está dizendo: não, eu não vos conheço. Vigiai, vigiai, irmãos, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. Meus irmãos, lembra de Noé? Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Noé foi um homem que pregou há muito tempo, antes de acontecer o dilúvio, o arrependimento. Há muito tempo. Ele continuou pregando e fazendo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, a arca. Mas ainda assim ele ainda continuou. Eu acredito que ele ainda continuou pregando. Só que ninguém deu ouvidos. Muitos se casavam, faziam filhos, faziam festas e não estavam nem aí. Só que a Bíblia fala que quando entraram todos os animais, machos e fêmeas, a família de Noé, percebam esse momento, percebam isso. Quando estavam tudo pronto, não foi Noé que fechou a arca. Não foi a família de Noé que fechou a arca. A Bíblia fala que foi Deus que fechou a arca. Ou seja, quem estava fora não podia mais sair. Quem estava dentro não podia mais sair. Quem estava fora não poderia mais entrar. E esse texto aqui de Mateus, capítulo 25, Jesus já estava dizendo: vigiai, vocês não sabem nem o dia nem a hora. E quantas vezes vocês estão ouvindo mensagem de arrependimento? Arrependam-se para que seus pecados sejam perdoados e aceitem a Cristo como seu Salvador e viva com Ele. Quantas vezes vocês têm ouvido isso? Mas o que estava faltando era a atitude, era o posicionamento de alimentar. Não, agora eu quero ter comunhão com Cristo. Não é essa superficial, irmãos. É comunhão de buscar intensamente. A gente se apoia muito. A gente se apoia muito nessa teoria de que sim, Jesus é misericordioso, Ele é bondoso. Mas esse mesmo texto aqui está dizendo, Jesus está dizendo aqui, o noivo vai fechar a porta para aqueles que não estavam preparados. Irmãos, no nome de Jesus, volta ao primeiro amor. Se arrependam dos seus pecados. Vem para perto dele, caminha com ele. Se preocupe em manter o Senhor junto a você, alimentando o Espírito que é em você, para que no grande dia Ele possa chegar para você, olhar nos seus olhos e dizer: venham benditos de meu Pai, aleluia. Esse momento vai acontecer, meus irmãos. Pessoas estão pregando, vidas estão anunciando o Evangelho para esse grande dia, no nome de Jesus. Esteja preparado, continua se preparando,
Continua fazendo os teus propósitos de oração, busca da palavra, meditação nele, prática com ele. Colossenses capítulo 3 vai dizer: pensai e buscais nas coisas que são do alto, no nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, irmãos. Quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, porque a sua mensagem, Senhor, foi dada aos teus filhos, Senhor. Não a minha mensagem, mas a tua mensagem, Pai. Por isso, Santo Deus, vá de encontro agora, Pai querido, a essas pessoas, Senhor Jesus, que estão perdendo a confiança no Senhor por causa das dificuldades, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa novamente reacender a chama, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Senhor, vai agora, Pai querido, nesse lar, Senhor, que está ouvindo a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar trazendo ânimo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, sabemos, Pai querido, que nós vivemos dias difíceis, Senhor. E talvez pessoas tenham vivido em trevas, Senhor. Mas no nome de Jesus, ó Pai querido, te clamamos, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando, ó Pai querido, todas as trevas, Senhor, e possa estar vestindo eles, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, Pai. E que eles venham se tornar mais branco do que a neve, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que eles venham entender, ó Pai querido, antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, que eles venham entender que, primeiramente, eles precisam se entregar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o ser para o Senhor, Pai. Para que aí sim venha cumprir, ó Pai querido, tudo aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um. Senhor, nós clamamos, Pai querido, que haja salvação hoje, Pai querido, nestes lares, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque a tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, o Senhor habita dentro de nós, Senhor. Que privilégio, Pai. Obrigado, Pai querido, porque o teu nome está acima de todo nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque não há outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que eles venham ser, ó Pai, que eles venham de fato ter ouvido a tua voz, Senhor. Que eles de fato venham ter compreendido, ó Pai, que é necessário, Senhor, manter o teu Espírito aceso. Manter o Espírito Santo dentro de nós. Que o Senhor é uma pessoa, o Senhor sente, o Senhor chora. O Senhor precisa ser alimentado todos os dias. Para que no grande dia, quando o Senhor voltar, nós estejamos aptos para ir com o Senhor, para morar na Nova Jerusalém e viver eternamente com Cristo. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, de maneira nenhuma, que as situações exteriores do nosso cotidiano venham afetar o nosso interior, o teu Espírito Santo. Nós te clamamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Fica na paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.